Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7 do primeiro livro dos Reis. O primeiro livro dos Reis conta para a gente toda a trajetória de Salomão, desde a sua ascensão ao trono, mostrando Salomão como um rei sábio, justo, um grande governante, aquele que construiu o templo nós já vimos no capítulo anterior como era feito. Hoje, nesse capítulo, ele vai trazer alguns detalhes do templo, principalmente a coluna que tem as duas colunas que tem no pórtico, o mar de bronze que tem na frente e também as bacias, que eram colocadas sobre os carrinhos para a ablução. Mas nesse capítulo 7, o principal é falar do palácio de Salomão. Porque o Salomão vai construir um palácio para ele bem ao lado do templo. Isso é importante a gente lembrar. O templo foi construído na Eira de Ornã, você lembra disso? A Eira de Ornã foi negociada por Davi com Ornã, era um lugar onde Ornã plantava e joerava o trigo. Neste lugar, exatamente, era o lugar onde há muito tempo atrás Isaac seria sacrificado por Abraão. Não foi porque o anjo não permitiu, porque Deus não permitiu. E, preste atenção, neste lugar chamado Monte Moriá, que depois fica a Eira de Ornã, Davi negociou, comprou esta Eira de Ornã para ali fazer o templo. Davi não conseguiu fazer o templo, porque não teve tempo, e quem empreendeu a construção do templo foi seu filho Salomão. O templo é maravilhoso, como nós já vimos e já conhecemos. E junto ao templo, bem ao lado do templo, Salomão vai construir o seu palácio. Aqui, ó, cá para nós, o Palácio de Salomão é muito maior do que o templo, tá bom? Vamos lá? Eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você mande esse vídeo para os seus amigos, família, para todo mundo. Outra coisa, eu quero agradecer os comentários que vocês deixam. Eu não tenho feito aqui, lido os comentários aqui no vídeo, porque para a gente aproveitar mais o nosso tempo. Mas eu leio todos os comentários, todos os dias, e olha, muito obrigado mesmo, tá bom? Outra coisa, se inscreva no canal, isso mesmo, e peça as pessoas para se inscreverem. Convide mais pessoas para se inscrever. Entra lá, inscrever-se, tá bom? Inscrever, aciona o sininho para você receber todas as notificações. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, que Ele nos conduza. Vamos ler o capítulo 7. Capítulo muito bonito, viu, gente? Muito bonito mesmo. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, repousando sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com traves de cedro sobre as colunas. Forrou de cedro o teto dos quartos que se apoiavam nas colunas, em número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Quando a gente fala em côvados, só para você lembrar, côvados mede 52 centímetros, tá bom? 52 centímetros. Havia 3 fileiras de quartos cujas janelas se correspondiam 3 vezes. Todas as portas e suas vigas eram retangulares e as janelas se correspondiam 3 vezes. Fez um pórtico de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largura, precedido de um segundo pórtico de colunas com degraus. Salomão mandou fazer a sala do trono, onde estava o tribunal, o pórtico do juízo, e revestiu-o de cedro, desde o pavimento até o teto. Sua residência, construída no segundo pátio, atrás do pórtico, era de trabalho semelhante. Enfim, mandou construir para a filha do faraó, que ele tinha desposado, uma casa do mesmo gênero que esse pórtico. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medida e serradas, tanto por dentro quanto por fora, desde os fundamentos até o alto das cornijas, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras, escolhidas de grande dimensão,
pedras de 10 e de 8 côvados. Por cima havia ainda pedras escolhidas, talhadas sob medida, e traves de cedro. O muro que cercava o grande pátio tinha 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de vigas de cedro, assim como no pátio interior do templo, assim como no pátio interior do templo do Senhor e no pórtico do palácio. Esse é o Palácio de Salomão. Agora, as obras para o templo. Aqui alguns detalhes de elementos do templo. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Hirã, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Hirã era talentoso, cheio de inteligência e habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. A sua periferia media-se com um fio de 12 côvados. Tinha 4 dedos de espessura e eram ocas. As colunas eram ocas. A segunda coluna era semelhante à primeira. Fundiu 2 capitéis para colocar no alto das colunas. Ambos tinham 5 côvados de altura e eram ornadas de redes de malhas e grinaldas em forma de cadeias. Havia 7 grinaldas para cada capitel. Dispôs em círculo ao redor de cada uma das malhas 2 fileiras de romã para ornar cada um dos capitéis que cobriam as colunas. Os capitéis que sobremontavam as colunas no pórtico tinham a forma de lírios com 4 côvados de altura. Os capitéis, colocados sobre as 2 colunas, elevavam-se acima da parte mais grossa da coluna, além da rede. Em volta dos capitéis havia 200 romãs dispostas em círculo. Hirã levantou as colunas no pórtico do templo. A coluna direita, que chamou Jaquim, e a esquerda, que chamou Boaz. Por cima das colunas pôs um trabalho em forma de lírio, e assim foi acabada a obra das colunas. Ok? Hirã fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo e com a altura de 5 côvados. Sua circunferência media-se por um fio de 30 côvados. Por baixo de sua borda havia coloquíntidas em número de 10 por côvado. Elas rodeavam o mar dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo e a borda assemelhava-se a de um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 2.000 batos, 90 mil litros de água. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de moldura. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em forma de festões. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com seus eixos de bronze, e nos 4 cantos havia suportes fundidos que sustinham a bacia, os quais estavam por baixo das grinaldas. A abertura para a bacia era no interior dos suportes,
e os ultrapassava de um côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de um côvado e meio, e era também ornada de esculturas. Os painéis eram quadrados e não redondos. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixados à base. Cada roda tinha um côvado e meio de altura e era feita como as de um carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Nos 4 ângulos de cada base encontravam-se 4 suportes, que faziam parte da mesma base. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Seus esteios formavam com os painéis uma só peça. Nas placas dos seus esteios e dos painéis, assim como no espaço livre entre estas, esculpiu querubins, leões, palmas e grinaldas circulares. Foi dessa maneira que fez as 10 bases, todas do mesmo molde, da mesma dimensão e modelo. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 côvados e repousava sobre um dos 10 pedestais. Pôs 5 pedestais do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo. O mar foi colocado do lado direito do edifício, para o sudoeste. Irã fez também caldeirões, pás e bacias. Irã concluiu, pois, toda a obra que o rei Salomão lhe mandara fazer para o templo do Senhor: 2 colunas, 2 capitéis esféricos para o alto das colunas, 2 redes para cobrir os capitéis esféricos que estão sobre as colunas, 400 romãs para as redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis esféricos que estão no alto das colunas, 10 pedestais e 10 bacias sobre os pedestais, o mar único com os 12 bois por baixo do mar, os caldeirões, pás e bacias. Todos esses objetos que Irã fez, por ordem do rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa, entre Sucote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Salomão mandou ainda fabricar todos os utensílios que estariam no templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual se colocavam os pães da proposição, os candelabros de ouro fino, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário, com as flores, as lâmpadas, as pevitadeiras de ouro, os copos, as facas, as bacias, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, os gonzos de ouro para os batentes da porta do santuário, o santo dos santos e da porta do templo, o santo. Assim foram concluídos todos os trabalhos empreendidos pelo rei Salomão para o templo do Senhor. E Salomão mandou então que se trouxesse tudo o que Davi, seu pai, tinha consagrado: a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nas reservas do templo do Senhor. Muito bem, nós vamos agora em detalhes conhecer tudo isso que Salomão mandou construir. Vamos lá, olha aí que beleza. O que nós temos aqui bem definido? Salomão determinou a construção do templo, o templo foi construído. Assim que o templo foi construído, ele foi construir o seu palácio. Ele constrói o seu palácio contíguo, praticamente ali ao lado do templo, ao lado do templo, e ele constrói um baita de um palácio. Vamos ser sinceros, você viu pelas medidas aí, por isso que eu falei, quando fala um côvado é 52 centímetros. Então você percebe pelas dimensões que o tal do palácio do Salomão é muito, muito, muito maior do que o templo. Eu vou te mostrar um esquema, mais uma planta do palácio de Salomão, você vai entender direitinho. Mas o que acontece? Constrói-se um palácio, constrói-se o palácio, sala do trono, toda a administração do reino será feita ali naquele palácio, com a sala do trono, onde o rei julga, onde o rei governa.
E é interessante que o palácio de Salomão, bem como o templo que Salomão construiu para o Senhor, mostra a opulência, a riqueza do rei Salomão, né? Então, o rei Salomão sempre foi conhecido pela sua riqueza, pelo seu governo próspero, né? Então, a gente vê pelo tamanho do palácio do rei Salomão, como ele era um rei realmente grandioso, né? Mostrando a opulência do seu governo. E é interessante que nós temos aqui depois alguns detalhes que esse capítulo traz, falando sobre alguns objetos de bronze que foram construídos, que foram feitos, fundidos por Irã. Irã, né, que veio de Tiro. Atenção, quero chamar bem a atenção de você. Em 2 capítulos anteriores, nós vemos Salomão fazendo uma aliança com Irã, rei de Tiro. Tiro é a cidade ali do Líbano, uma grande cidade, bem ao norte, né? E Irã, rei de Tiro. É aquele Irã, rei da cidade de Tiro, que Salomão tinha com ele uma harmonia plena. Neste capítulo, fala de um tal Irã que trabalhava o bronze. Então, esse Irã desse capítulo não tem nada a ver com o rei de Tiro. É uma coincidência, porque esse Irã que trabalha com bronze, um artesão de bronze, um metalurgista, ele chama Irã, ele também é da cidade de Tiro, né? Mas não tem nada a ver com o rei Irã de Tiro, tá bom? Ele é um grande artesão, né? Um grande metalurgista, né? Que trabalha com bronze. E ele vai fazer coisas maravilhosas. As 2 colunas do pórtico, toda em bronze. Ele vai fazer o mar de bronze, vou te explicar tudo isso, o mar de bronze, que é enorme. Ele vai fazer também as bacias e os carrinhos de suporte para as abluções, coisas maravilhosas, maravilhosas. E assim também ele vai fazer os 10 candelabros que são colocados dentro do templo, 5 para um lado, 5 para o outro. Vai construir também o altar dos pães da proposição, também em ouro. Vai construir ali do incenso, tudo em ouro. Aqui, as espivitadeiras, vai fazer também as pás, as pinças, tudo em ouro fino. Maravilhoso demais, viu? Vamos em alguns detalhes aqui. É importante lembrar aqui, vem aqui comigo que a gente vai começar a ver aqui, ó. Vamos falar do palácio real para a gente entender. Vem no versículo 1. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Deixa eu te explicar. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côvados de comprimento, e aí eu quero... Aí depois tem todos os edifícios do palácio. Deixa eu te explicar. Deixa eu explicar o que é. O que compõe o palácio de Salomão? Tem a casa da floresta do Líbano, a sala das colunas, a sala do trono, tem a residência do Salomão e da filha do faraó, a residência dele e também da filha do faraó. Vamos lá, vamos entender. Só para explicar aqui, por que chama Casa da Floresta do Líbano, gente? Olha, Casa da Floresta do Líbano é chamado por causa da quantidade de colunas feitas com cedro do Líbano. Eram tantas colunas feitas com cedro do Líbano que parecia uma floresta. Então deu-se o apelido para essa grande construção de Casa do Líbano ou Casa da Floresta do Líbano. Vamos ver como que ficou? Vamos ver. Olha que interessante como que ficou esse é o esquema do Palácio de Salomão. Acompanha comigo aqui. Acompanhe comigo, olha aqui, ali em cima você está vendo o templo, tá vendo? Tem o templo, tá vendo? A área do templo exterior ali, o templo ali, na frente dá até para você ver o altar, né? Claro, o altar na frente do templo. Mas aqui do lado você vai ver o palácio mesmo, o grande palácio de Salomão, tá vendo? O palácio de Salomão. Atrás nós temos a casa que ele construiu para a filha do faraó. Quem é essa filha do faraó, gente? A filha do faraó
é uma das esposas de Salomão. Mas essa esposa de Salomão, ela tem uma honra especial, é filha de um faraó. Então ela é tratada de um jeito especial, né? Ela é digna de honrarias diferentes. Então ela tem uma casa, né, contígua ao palácio, à casa do Salomão, né? Ali a casa da filha do faraó, tá bom? Mais para baixo, descendo, você tem ali aquele pátio, né, o pátio médio ali, o átrio médio, e você vai ver ali a sala do trono. Aqui é a sala do trono, onde são feitos os julgamentos e onde são feitas as audiências com o rei. Seguindo mais ao lado da sala do trono, você tem o pátio das colunas, como foi dito também nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo. E para baixo aqui, praticamente como se fosse a entrada de todo o palácio, como se fosse aí a entrada principal do palácio, nós temos a Casa do Líbano, ou chamado também a Casa da Floresta do Líbano, aquela que eu te contei, que é um edifício tão grande, sustentado por tantas colunas de cedro do Líbano, que parece até uma floresta do Líbano. Então nós temos aí todo o conjunto, o complexo do Palácio de Salomão, bem grande, com todos os seus edifícios, ao lado do templo, Tá bom? Gente, vamos lá. Vamos no versículo 9 aqui, para a gente conhecer mais coisas aqui. Versículo 9. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medidas e serradas, tanto por dentro quanto por fora, desde os fundamentos até o alto das cornijas. Olha que interessante. Por que a Bíblia faz questão de dizer que essas pedras eram talhadas serradas? As pedras eram talhadas aqui com as mais modernas e melhores técnicas da época. Elas eram serradas e não talhadas a cinzel. Isso é uma evolução na arquitetura, né, na construção. No início, as pedras eram talhadas a cinzel para ter o formato. Quando se evolui, né, na construção, né, nas construções, as pedras são serradas, de tal forma que elas são mais precisas e os encaixes são mais perfeitos. Interessante que isso aqui mostra para a gente que a Bíblia mostra para a gente que o Palácio de Salomão foi construído com as técnicas mais modernas que se conhecia na época. Versículo 13, atenção. O rei Salomão mandara vir de Tiro um homem que trabalhava em bronze, Irã, filho de uma viúva da tribo de Neftali, cujo pai era de Tiro. Irã era talentoso, cheio de inteligência, habilidade para fazer toda espécie de trabalhos em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Muito interessante, quero lembrar, já falei para você, Irã aqui é um artesão metalurgista da metalurgia, mestre em trabalhar com bronze. Ele é Irã, da região de Tiro, filho de uma mulher de Neftali, o pai era de Tiro, né? Atenção, volto a dizer, não vamos confundir esse Irã metalurgista, com o Irã rei de Tiro, que é uma outra história, tá bom? Tá certo? Gente, vamos lá. Agora, atenção, nós vamos para o capítulo 21. 21, nós vamos ver agora alguns elementos do templo que foi construído em bronze por esse Irã. Uma obra fabulosa. Vamos lá, 21. Irã levantou as colunas no pórtico do templo, a coluna direita que chama o Jaquim e a esquerda que chama o Boaz. Vamos conhecer essas duas colunas? Então vamos lá. Essas duas colunas que vocês estão vendo aqui, elas foram feitas em bronze, elas são ocas, e a Bíblia nos lembra o seu nome. A coluna da esquerda é chamado Boaz, ou Boaz, né? Boaz, e a coluna da direita é chamado Jaquim. Vamos ver. Alguns estudiosos não sabem por que essa coluna tem tanta importância, mas a gente, se for analisar o nome das colunas, nós vamos entender que ela era uma alusão ao Deus Todo-Poderoso.
Boaz ou Boaz significa nele a força, né? Nele quem? Em Deus a força. E Jaquim significa estabelece firmemente. Ou seja, essas duas colunas que Salomão mandou fazer no pórtico do templo, ou então nesta primeira, não é na entrada do templo, no vestíbulo do templo, no pórtico do templo, ela vem mostrar justamente a força de Deus, que Deus estabelece tudo com a sua força. São duas colunas magníficas, como eu disse, feitas em bronze, forjadas em bronze, né? E olha que interessante, os capitéis em cima, veja só, os capitéis em cima tinha a forma de uma flor de lótus, ou então de um lírio, na verdade é uma flor de lótus ou lírio, na verdade flor de lótus e lírio mais ou menos é a mesma flor, e tinha rodeado de romãs que enfeitavam tudo isso. Cada coluna media 8 metros, e ficava bem no pórtico de entrada do templo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora vem aqui, no versículo 23, outro elemento, outro objeto que estava no templo. Hirã fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda a outra, perfeitamente redondo, com altura de 5 côvados, circunferência media com um fio de 30 côvados. Olha que interessante. Vamos conhecer? Na porta do templo, ficava o mar de bronze. Tá vendo? Essa grande bacia, atenção, gente, o mar de bronze. Isso aí, gente, foi forjado também em bronze, maravilhoso. Olha as dimensões do mar de bronze. Tinha 5 metros de diâmetro, 2,5 metros de profundidade, ali cabia, gente, 90 mil litros de água, olha que coisa magnífica, viu? E esse mar de bronze estava assentado sobre 12 bois, 3 bois voltados para o norte, 3 bois voltados para o sul, 3 bois voltados para o leste e 3 bois voltados para o oeste. Olha que interessante. E o que significava esse mar de bronze? Esse mar de bronze, claro, não era para se fazer a ablução, a purificação do sacerdote. Não era, imagina, se o sacerdote fosse fazer uma ablução ali, ele caía e morria afogado nisso aí. Tá louco? Tá pensando o quê? 2,5 metros de profundidade? O mar de bronze, segundo os estudiosos, representava ali os oceanos, né? Ou seja, estava representando ali os oceanos, ou seja, Deus que era Deus do céu, da terra, do mar, de tudo, representava os oceanos. Você percebe que do outro lado do mar de bronze estava o altar para o sacrifício e holocausto, né? Todo ele também de bronze, todo ele com essa escadaria que subia, todo ele com os chifres, né, também de bronze, onde se imolava os animais e queimavam as suas gorduras, né, oferecendo a Deus. Tá vendo ali? Tá bom? Tá certo? Olha que interessante aqui ainda mais. Vamos lá no versículo 27, tem mais. Fez também duas bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Essas bases de bronze são verdadeiros carrinhos. Vamos conhecer. Olha aqui, ó, vamos conhecer. São esses carrinhos aqui, ó. Eles são suportes em forma de carrinhos com rodas que sustentavam as bacias para as abluções do sacerdote. O que são essas bacias? São bacias com água que antes dos sacerdotes imolar os animais para oferecer a Deus, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Ora, esses suportes, esses carrinhos, levavam a água até o sacerdote e o sacerdote lavava a mão e os pés para que ele pudesse fazer
oficiar a cerimônia de oferecer os animais em sacrifício. Veja só, por que tinha que ser tanto? Porque eram muitos sacrifícios acontecendo, eram muitos sacerdotes trabalhando, então o sacerdote vinha, lavava a mão, lavava o pé, já pegava o animal, imolava e queimava, já vinha o outro sacerdote passar. Então era um movimento, como fala? Ininterrupto, um movimento ininterrupto. Pessoas trazendo o carrinho com a bacia, pessoas trazendo o carrinho, o sacerdote lavando a mão, lavando o pé, oferecendo, já vinha o outro carrinho, o sacerdote lavava a mão, lavava o pé, já imolava, fazia o queimava, já vinha outro carrinho, lavava a mão, lavava o pé, sacerdote imolava e levava para o altar. Então, gente, na verdade, eram um número de 10 suportes, né, com 10 bacias. Cada suporte uma bacia de água. Atenção, atenção. 5 carrinhos ficavam do lado direito do templo, 5 carrinhos ficavam do lado esquerdo do templo. É claro que os sacerdotes estavam ali, eram auxiliados pelos levitas, que traziam esses carrinhos para que eles pudessem fazer as abluções. Tá bom? Muito interessante, né? Assim que, olha, muito interessante conhecer esse tanto de coisa. Vamos lá, no versículo 46 tem uma informação muito interessante para você. 46. O rei mandou-os fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa entre Sucote e Sartã. Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Vamos entender uma coisa aqui, vamos entender uma coisa que é muito importante. Você já imaginou um monte de coisa que Salomão mandou fazer para o templo, para o palácio? É coluna de bronze, é mar de bronze, é objeto para o templo, é ouro, é o ouro que é fundido para fazer as portas, revestir as paredes, é ouro para fazer como que chama? O altar dos pães, é ouro para fazer os candelabros, é um trabalho de metalurgia fora do comum. Muito bem. Para isso, preste atenção, para isso, Salomão, como um grande governador, como um grande rei, um grande governante, né? Ele transformou o Vale do Jordão num centro de metalurgia. Você viu aqui, versículo 47, no versículo 46, fala pra gente, o rei mandou fundir na planície do Jordão, numa terra argilosa. Muito bem, vamos entender o seguinte, o Vale do Jordão transformou num centro de metalurgia. Por quê? Primeiro, devido ao solo. Ali tem um solo argiloso. O solo argiloso é propício para você fazer os moldes para a metalurgia. Como é que você funde bacias, peças de metalurgia? Você faz um molde de argila e funde, né, através daquele molde. Mas tinha uma outra coisa no Vale do Jordão, tinha muito interessante. Sabe o que tinha interessante lá? Florestas, porque eram as árvores que alimentavam os fornos para fundir os metais. Ouro, bronze, cobre, tudo isso. Então tinha solo argiloso, muita floresta para fazer fogo. E mais uma coisa interessante, ali os ventos eram propícios para alimentar os fornos. Você sabe que um lugar naquela época dependia de ventos para que os ventos pudessem vir até os fornos e alimentar com vento oxigênio, né? Claro, não vento, para que os fornos pudessem ter potência de derreter os metais. Por causa do solo argiloso, por causa das florestas para lenha e por causa do vento propício que fazia os fornos funcionarem com toda a potência, ali no Vale do Jordão se transformou nesse centro de metalurgia, né? Isso é muito interessante. Agora, veja só, vou voltar você vai fazer uma coisa interessantíssima, volta aqui, Era tão grande o número desses objetos que Salomão não pesou o bronze. Muito bem. Salomão, ele ficou conhecido
como um grande rei, próspero, rico, né? Soube trabalhar. Mas a história nos conta e a Bíblia nos faz contar que a quantidade de metais fundidos nessa região, sob o governo do rei Salomão, deu fama a este rei Salomão, que de ser um rei que trabalhava muito com minas, metais e metalurgia. Daí vem a expressão lendária, as minas do rei Salomão. Já escutou falar sobre isso? Que minas do rei Salomão são essas? Ora, a gente percebe que o rei Salomão, ele não só para o templo e para o palácio, mas ele explorou muito bem a mineração e a metalurgia. Sabia trabalhar muito bem com a metalurgia e, consequentemente, ele sabia também trabalhar muito bem com mineração. Nessa região e nas outras regiões, nós percebemos que o rei Salomão era versado nesta questão da mineração. Surge então essa expressão que percorre o tempo, lembrando das minas do rei Salomão. As minas do rei Salomão, na verdade, é só essa aptidão, né? E este trabalho que Salomão tem justamente com a mineração e a metalurgia. Metalurgia. Não é, a gente às vezes fala, as minas do rei Salomão é uma caverna cheia de ouro. Não é isso. As minas do rei Salomão é justamente a destreza do rei Salomão, né, em trabalhar com metais, em trabalhar com fundição, em trabalhar com mineração. De fato, atenção, e isso aí é uma constatação arqueológica, de fato, desde o Mar Morto até o Golfo de Áqaba, nota-se vestígios de muitas minas, de muito trabalho de fundição e muito trabalho de metalurgia. Ou seja, então isso vem corroborar com o que a Bíblia fala, né? Que neste período que Salomão foi rei, né? Desde a planície do Jordão até o Golfo de Áqaba, aqui embaixo, perto do Egito, você vê e constata vestígios de mineração, fundição, metalurgia. Ou seja, daí vem toda, talvez até essa lenda sobre as minas do rei Salomão, que nada mais é do que a constatação de um período próspero do rei Salomão nessa época. Muita coisa interessante que a Bíblia nos dá. Olha como que é fantástica a Bíblia, porque é informação, é arqueologia, é estudo sério. Assim que a gente tem que estudar a Bíblia. E lembrando que no meio de tudo isso, Deus vai conduzindo o seu povo e vai conduzindo tudo para um único ponto convergente. Sabe o que é, né? Sabe para que tudo isso existe? Por causa dele, do nosso Salvador, que virá em breve. Et crucem Domini fugit partis adversae, vite teleu detribiuda radix Davidi.